Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 1, Aprendendo com os Erros. Um feiticeiro africano conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminha com agilidade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante. O aprendiz blasfema. Levanta-te, cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Depois de longa caminhada, chegam a um lugar sagrado. Sem parar, o feiticeiro dá meia volta e começa a viagem de volta. Você não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz, levando mais um tombo. Ensinei sim, mas você parece que não aprende, respondeu o feiticeiro. Estou tentando lhe ensinar como se lida com os erros da vida e como lidar com eles, como deveria lidar com os seus tombos, responde o feiticeiro. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, devia procurar aquilo que o fez escorregar. Belo ensinamento, gente, né? Geralmente a gente tende a reclamar, geralmente a gente tende a amaldiçoar, a usar palavras de baixo calão, xingar. Tudo aquilo que nos acontece que aparentemente é ruim, a gente não se contenta com aquilo e a gente joga todo o nosso lixo para fora. Só que esse lixo, na verdade, que a gente joga para fora, ele acaba se acumulando ao longo do tempo em nós mesmos. Porque parte vibra para fora e a outra parte a gente engole, né? Pensa, no decorrer de uma longa vida, você vai decorando, ó, você vai degustando, né, um pouco desse veneno que você acaba jogando as pessoas, as situações, quando elas não são favoráveis a você. Então, toda vez que a gente se vê numa situação de risco, de teste, de provação, de dor, de sofrimento, é porque tem algo para ser aprendido. E se tem algo para ser aprendido, o que é? E o que fez aquela situação, aquela pessoa, ou aquilo que está te causando um dano, o que fez aquilo acontecer? Por quê? Eu sempre falo, né, nos vídeos, a palavra porquê, ela, quando usada para você encontrar a solução, se sentir melhor diante das respostas que virão depois do porquê, ela é muito válida. Agora, tem alguns porquês que realmente me incomodam e eu não gosto, né? Quando é aquela coisa meio vazia, que você tá por quê, mas na verdade você não tá querendo uma resposta, você tá querendo uma confusão, né? Nas aulas de filosofia eu era uma aluna mediana, né? Eu sempre tirava em nota 7, 8, mas eu confesso que muitas vezes o professor me deixava até nervosa, porque dependendo dos porquês lá, das perguntas que ele fazia na aula, aquilo eu via que não me levava para lugar nenhum. Não conseguia crescer com aquele porquê, onde, quando, dependendo da questão, dependendo do contexto que ele colocava, eu falava, não vou chegar em lugar nenhum, vou ficar aqui questionando, tentando achar a raiz de tudo, eu vou pirar na batatinha e não vou chegar em lugar nenhum. Então, tem coisas que eu prefiro não mexer. Eu sou o tipo que eu me acomodo naquilo que me faz bem. Agora, tem respostas que a gente precisa encontrar. Quando eu era da religião católica, por exemplo, eu não conseguia entender por que a gente tinha que usar um terço para rezar, para se ligar com Deus. Na minha ingenuidade, se ligar com Deus bastava pensar no meu Criador, bastava acreditar que Ele estava próximo de mim, que Ele está vendo tudo o que acontece comigo. Então eu pedia ou eu agradecia aquilo que eu sabia que Ele estava de olho. Não precisava ficar com tantas orações em volta de um terço, de um objeto, como se aquilo ali me trouxesse Deus para perto. Então eu ia procurar o porquê disso. E na igreja, porque sim, né? Você tem que orar, isso daí acabou, faz parte dos dogmas da religião. Depois eu entrei no espiritismo, aos 16 anos, e lá
a resposta dos porquês em relação ao terço, vela, imagem, que eu particularmente nunca gostei, as respostas vieram. Então eu fui buscar esse porquê, achei a resposta que me acomodou naquilo que eu gostaria de saber e tá bom. Agora tem pessoas que não, que ficam buscando, acabam até descrentes. Isso eu tô levando para o lado da religião, da religiosidade, né? Não que uma religião seja melhor do que a outra, eu tô dizendo que o que aconteceu comigo, outras pessoas dizem, eu já me encontrei na religião evangélica, então cada qual onde se sente bem. É válido tudo aquilo que te faça bem. Então, dentro dessa busca do conhecimento, né, do aprendizado, também tem que ter um certo cuidado, porque quando a gente vai buscar muita informação e nós não estamos preparados, é mais possível a gente descrer do que a gente acreditar, aprender e crescer com isso. Então, aqui, aprendendo com os erros, é você questionar dentro do seu limite. O que é que você está errando? Por que você está errando? O que te aconteceu é devido a um erro teu, um erro do próximo? Um erro de uma situação, um contexto em geral? Então, nós vamos buscar aquilo que está próximo de nós, que nos faça bem, que nos supra. Aí tá ok. O que a gente não pode é ficar buscando muito além. Dentro do Livro dos Espíritos, que é o livro que a gente estuda na doutrina espírita, tem algumas questões que o Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, ele faz, né, no Livro dos Espíritos aos espíritos. E os espíritos falam assim, você conhece todo o seu corpo? Aí o Allan Kardec, ainda não, né, a gente estuda, mas não sabe tudo não. Então, se você não sabe aquilo que você tem aí, ó, que anda com você para cima, você ainda quer saber tudo do mundo? Calma, é uma coisa de cada vez. Você vai saber um pouquinho de cada coisa, mas tudo é impossível. Então, os porquês, né, das coisas que acontecem conosco é louvável, é muito favorável ao nosso crescimento, desde que seja realmente algo que nós vamos buscar para suprir e não por essa busca constante, né, do porquê, que vai te levando, às vezes, para lugar nenhum. Então, aqui, o mestre fala para ele, vai ver o porquê que você está caindo, vai ver o que está fazendo você caindo, ou seja, algo que está próximo, que é para você aprender a não cair mais naquele erro ali. E isso serve para nossa moral, né? Na criança, você vai trabalhar muito princípio moral. Tem professor que se nega. Tem professor, esse canal é voltado para a educação, eu sempre lembro isso, né? Tem professor que se nega a trabalhar nessa parte de moral, de princípio. Não, isso daí quem tem que dar é pai e mãe. Eu tô aqui para dar história, geografia, português, matemática, né? Ciências. Vem cá, se você não der o mínimo de princípio moral aos alunos, como é que você vai conduzir o andamento dessa sala? Eles precisam entender as regras, disciplina e tá dentro do envolvimento de princípios e valores. Então, trabalhando dentro de princípios e valores, é importante que a criança entenda que ela erra e que é normal errar. Faz parte do processo ensino-aprendizado. E que dentro desse processo, na hora que ela erra, o colega está acertando, ele pode ajudar, né? Cumplicidade, solidariedade, amizade, empatia. Então, dali você vai tirando outros valores. A criança vai errar para uma situação problema. Ela vai calcular, deu errado. Não tem problema. Volta lá. O que foi? Qual foi a conta que você fez errado? Não é? Essa criança vai ter que raciocinar e encontrar o caminho que ela fez de errado, para ela poder fazer esse caminho novamente sem errar. Então, dentro das atividades que a gente vai desenvolvendo, tem criança que joga o lápis e fala, eu não quero mais, não é para mim, eu já errei demais, tá todo mundo dando risada de mim. Então, quer dizer, o professor tem que controlar essa questão do respeito, da responsabilidade de fazer, os alunos que têm que abraçar o colega que tem mais dificuldade, né? Os erros fazem parte de um processo. O que não pode acontecer é aquela sucessão de erros, né? Você está errando sempre na mesma coisa. Isso não pode ocorrer.
Errar com atividade nova, com problemas novos, com avaliações novas, normal. Quando meu aluno tirava nota vermelha, eu já falava para ele, calma, calma que é a primeira. Agora, quando for feita uma outra semelhante a essa, se você errar, a conversa é outra, né? Então, nós temos isso, nós temos que entender um passo a passo da criança. Tem professor que já malha, eu já vi professor falando que não devia para aluno, chamando aluno, né, com nomes impróprios. Então, assim, a falta de paciência do professor não vai ajudar em nada na construção do conhecimento do aluno. A falta de tolerância do aluno consigo mesmo não vai ajudar em nada no processo ensino-aprendizado. Então, ele tem que entender que os erros fazem parte. O que não pode ocorrer é a sucessão, sempre errar a mesma coisa. Ele tem que ver o que é que ele está errando. Eu fui fazer autoescola uma certa vez e o meu instrutor falava assim, eu estava com problema já da poliomielite e não sabia. Então, o meu pé esquerdo, ele baixava sem eu perceber. E o carro dava umas engasgadas tal. E aí o instrutor falava assim, vê o que é que você está errando. A primeira vez ele não falou nada, a segunda vez ele não falou nada, mas quando ele viu que aquilo estava acontecendo com frequência, ele me chamou a atenção. Ele falou, vê aí o que você está errando. Então, para tudo na vida é assim, né? Se você arruma um relacionamento, deu errado, arruma outro relacionamento, deu errado, vai lá e vê se não é a mesma situação, se não é o mesmo problema, que não foi solucionado no primeiro, no segundo, e aí você está carregando para o terceiro, quarto e quinto. Os erros sucessivos e iguais é sinal que a pessoa não está prestando atenção. Então, aqui no nosso texto de hoje, o mestre está ensinando, mas o aprendiz está desatento. Então, ele comete sempre os mesmos erros. E isso, para nós, é um atraso na nossa evolução, tanto na evolução espiritual, na nossa evolução humana, evolução profissional. As pessoas que cometem erros semelhantes, elas ainda não perceberam esse erro, elas precisam entender esse erro para não cometer mais. É o que uma máxima de Jesus, né? Agora que você já viu que é um erro, vai e não peques mais.